Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fichas para Estudar. No vídeo de hoje quero falar-vos um bocadinho sobre frações, mais especificamente sobre comparação de frações. É uma matéria em que eu noto que há algumas dificuldades e algumas confusões e então queria deixar aqui um vídeo só especificamente sobre isso para vos dar aqui uma ajuda e deixar aqui um truque para perceberem melhor a comparação de frações. Já falei sobre isso, falei sobre frações em termos gerais num vídeo aqui no canal. Eu deixo-vos aqui o link no topo do vídeo para se quiserem ver esse. E então, o que é que eu tenho aqui? Primeiro que tudo, quero mostrar a diferença de como é que comparamos as frações quando elas têm denominadores iguais e quando elas têm numeradores iguais. Então, o que é que eu costumo dizer? Costumo associar uma situação real para perceberem melhor essa comparação. Então, vamos imaginar que o nosso numerador são reboçados, por exemplo, ou algum objeto que estejam ou que queiram dividir por pessoas, ok? Então, o que é que acontece? Eu tenho 3 reboçados que divido por 4 pessoas, 15 reboçados que divido pelas mesmas 4 pessoas ou 9 reboçados. Então, vamos fazer uma comparação, vamos colocar por ordem crescente, do menor para o maior. Então, reparem, em que situação é que as pessoas recebem menos quantidade de reboçados? Na primeira, ok? Então é esse número que essa fração que eu vou colocar primeiro. E depois, portanto, quando eu tenho denominadores iguais, é bastante fácil, porque é como se eu não tivesse lá esses denominadores e eu só preciso de olhar para os números que estão no numerador, como se fossem números sem serem em fração e, portanto, fazer uma comparação simples desses números naturais, como se fossem números naturais. Então, o 3 primeiro, depois o 9 e, por fim, o 15. Ok? Esta parte é simples. Agora, vamos à situação em que temos numeradores iguais. Nesta situação, vamos aplicar na mesma o tal exemplo real. Eu tenho um reboçado que vou dividir por 3 pessoas, um reboçado que vou dividir por 12 e um reboçado que vou dividir por 8. Então, o que é que vai acontecer? A situação em que as pessoas recebem menos reboçado é precisamente naquela em que o denominador é maior. Reparem que é precisamente o inverso. Então, o meu número mais pequenino é 1/12 e, pela lógica, a seguir vou colocar 1/8 e a seguir 1/3, ok? Então, reparem, quando eu tenho denominador igual, eu vou fazer a ordem como se eu tivesse só esses números inteiros. Portanto, 3, 9, 15, não é? Pela ordem natural, digamos assim. Já quando eu tenho numeradores iguais, o que vai acontecer é que vai ser precisamente o inverso. Quanto maior for o meu denominador, menor vai ser o número, tá bem? Nestas situações, é o que acontece. Vamos ver quando não temos nem numerador nem denominador igual. Então, aqui temos 3 frações que não têm nem numeradores nem denominadores iguais. Então, como é que nós fazemos essa comparação? Muito simples. O que nós vamos fazer é frações equivalentes de cada uma delas, de maneira a que todos os denominadores sejam iguais, ok? Então, entre 3, 15 e 5, o mínimo múltiplo comum é 15. Então, eu aqui vou multiplicar por 5. Aqui não vou fazer nada porque ele já tem o denominador que eu preciso. E aqui vou multiplicar por 3. Então, vamos fazer as frações equivalentes desta e desta. E vão ver que depois, tendo o denominador igual, é muito mais fácil comparar essas frações. Então, aqui vamos ficar com 5 quinzeavos. Aqui já temos os 6 quinzeavos e aqui vamos ficar com 9 quinzeavos, ok? E agora, tendo a equivalência, podem fazer então a comparação correta. Então, o que é que vem primeiro? Vem 5 quinzeavos, então na realidade eu vou colocar 1/3 aqui. Depois, o que é que temos? Temos 6 quinzeavos. E depois, como esta equivalente a esta fração é 9 quinzeavos, é ela que vem em último lugar. Então, eu vou colocar 3 quintos. Ok? E assim conseguem fazer a comparação através de frações equivalentes
com o mesmo denominador, porque assim só se vão preocupar com o vosso numerador. Exercícios em que isto é para ser utilizado, portanto, para conseguirem fazer os exercícios, não só em termos de comparação ou ordenação de frações, mas também, por exemplo, em problemas onde vos peçam, onde vos falem de que, por exemplo, pessoas que apanharam determinada quantidade de fruta ou, por exemplo, que comeram não sei quantas partes de uma pizza, por exemplo, em que vos perguntam quem é que comeu mais ou quem é que apanhou mais fruta, mas dão-vos os valores em frações, portanto, dão-vos em partes e não em número inteiro, e esta é uma forma de conseguirem fazer essa comparação e responderem de forma correta àquilo que é perguntado. Espero que tenham percebido, que a explicação tenha ajudado. Se tiverem alguma questão, alguma dúvida, é só deixarem nos comentários, já sabem. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar like, é muito, muito importante para que a plataforma consiga entender que o vídeo é apreciado e partilhar com outras pessoas. Obrigada por terem assistido. Até ao próximo vídeo.